Orbán perdeu as eleições de forma esmagadora, mas a luta continua. O primeiro-ministro se recusa a renunciar e a demitir o seu governo. Preparativos para uma nova guerra sob o pretexto de uma trégua. Aproveitando o cessar-fogo, o exército russo está concentrando forças no norte de Donetsk. Como realmente se parece a famigerada trégua ao estilo russo? Os ocupantes estão fuzilando seus próprios homens. As forças armadas da Ucrânia enviaram prisioneiros russos em reconhecimento e não se enganaram. O primeiro sistema de defesa aérea privado começou a operar na Ucrânia. Torretas controladas remotamente se preparam para proteger empresas privadas. Putin está em planco. Novos sistemas de defesa aérea estão sendo levados para a residência do bunker em Valdai. E Donald Trump está aprontando de novo. Desta vez, ele mesmo decidiu fechar o Estreito de Hormuz e começou uma discussão com o próprio Papa. Já está interessada? Então, deixa o seu like agora mesmo e vamos começar. Meu nome é Vladimir Karabura. Estas são as notícias de hoje. Vamos lá! Orbán já era. O partido de oposição de Péter Magyar venceu as eleições parlamentares na Hungria. A contagem de votos ainda continua, mas a diferença já é de cerca de 20%. Além disso, segundo a Comissão Eleitoral Nacional, o partido TISA terá maioria constitucional e controlará mais de 2/3 dos votos no parlamento. Diante dos resultados, Magyar já pediu que Orbán renuncie e demita o seu governo. E enquanto os funcionários permanecem nos cargos, eles devem consultar o futuro primeiro-ministro ao tomar decisões. Magyar declarou isso diretamente do palanque. Se quiserem tomar uma decisão, vocês sabem o meu número. Me liguem e consultem. Mas, no entanto, eu peço a renúncia do governo. Precisamos de um governo de transição. Enquanto isso, Orbán, embora não tenha pressa em renunciar, reconheceu a sua derrota nas eleições. Ele declarou isso em um comício de apoiadores em Budapeste. Portanto, parece que não haverá distúrbios em massa e protestos, como alguns analistas previram. A razão, segundo especialistas, é a diferença de votos muito grande. Os resultados das eleições ainda não são definitivos, mas são claros e óbvios. O resultado para nós é doloroso e inequívoco. Não nos deram a oportunidade de continuar governando o país. Ao mesmo tempo, Péter Magyar afirmou que a maioria parlamentar ajudará a Hungria a aprovar leis mais rapidamente e assumir definitivamente uma posição pró-europeia. O futuro primeiro-ministro já declarou que está se preparando para uma viagem a Bruxelas, onde quer liberar o financiamento da União Europeia bloqueado para a Hungria, desbloqueando, obviamente, o empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. Enquanto isso, a Moldávia também decidiu definitivamente com quem será melhor para ela. Uma mudança brusca de Moscou em direção à União Europeia foi confirmada ontem por um decreto oficial. A Moldávia está saindo da CEI. Enquanto os robôs do Kremlin ameaçam colapso total de Chisinau, vamos explicar o que essa decisão crucial para o país realmente significa e como ela ajudará a Ucrânia. Adeus, Rússia suja! A Moldávia está saindo definitivamente da CEI. A presidente do país, Maia Sandu, assinou decretos para rescindir os acordos da Comunidade dos Estados Independentes. Além disso, os documentos foram publicados no Diário Oficial Monitor U Oficial e já entraram em vigor. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Moldávia afirmou que o ministério notificará oficialmente a CEI em breve e os acordos perderão a validade em 12 meses. Atualmente, no espaço público, além daqueles que devem, por dever de ofício, reagir a tudo que o Kremlin quer, não vejo nenhuma reação. Ou seja, ninguém saiu às ruas para protestar sobre isso. Ninguém fez nada. E se olharmos as redes sociais das pessoas comuns, a reação também é nula. Eu diria até que, em alguns casos, de satisfação. E não é de se estranhar, dizem os analistas. Chisinau não obtém nenhum benefício desta união há muito tempo. Ou melhor, nunca obteve. A própria comunidade, criada como uma união de iguais, tornou-se desde o início uma associação de satélites de Moscou, e era impossível não notar isso. Para a Rússia, a CEI nada mais era do que uma ferramenta para manter as ex-repúblicas soviéticas na sua órbita de influência. O acordo com a CEI, assim como o comércio com a Rússia e os acordos migratórios, não passavam de um porrete que a Rússia usava contra as ex-colônias rebeldes. Ao mesmo tempo, ainda há muitos apoiadores da linha pró-Rússia na Moldávia.
Os argumentos são sempre os mesmos. Há mais benefícios na união com a Federação Russa e uma economia independente não aguentaria a concorrência. Mas nos números, tudo parece diferente. Segundo o Departamento Nacional de Estatística, em 2025, a participação da SEI na estrutura de exportação de mercadorias da Moldávia foi de apenas 5,9% e a da Rússia de apenas 2,8%, enquanto a exportação para a União Europeia ultrapassa 60%. Outro argumento dos que preferem Moscou são os recursos energéticos baratos dentro da SEI. Mas aqui também erraram. Eles eram baratos apenas para o Kremlin, que sempre atuou como intermediário nas relações comerciais com outros para lucrar em cima. O argumento energético é um dos favoritos dos aliados russos, dizendo que ser membro da SEI nos dá acesso à energia barata, o que na verdade é mentira. E esse argumento cai por terra em 2 segundos, pois a República da Moldávia, em todo o tempo na SEI, nunca teve acesso a recursos naturais ou gás do Turcomenistão, Azerbaijão e Cazaquistão, que são muito mais baratos que o russo. Com certeza! Afinal, essa é uma das principais formas de influenciar as ex-repúblicas da União, algo que a Rússia sempre buscou. Portanto, a saída da SEI não trará consequências econômicas negativas para a Moldávia, ainda mais que o motivo escolhido por Chisinau é incontestável. A proposta de sair da SEI foi enviada ao parlamento pelo Ministério das Relações Exteriores da Moldávia, explicando que os princípios da SEI não são mais respeitados por seu principal membro, a Rússia. Em particular, a Rússia se recusa a reconhecer a integridade territorial e a inviolabilidade das fronteiras de seus vizinhos, incluindo membros da SEI. Um argumento adicional para a liderança da Moldávia foi a situação com a Armênia, dizem os especialistas. Depois disso, ficou claro para todos que não dá mais para tentar agradar a 2 senhores. Agora, quando o primeiro-ministro da Armênia, Pashinyan, esteve em Moscou e conversou com Putin, Putin deixou claro que é impossível estar na SEI e na União Europeia ao mesmo tempo. Embora todas as forças pró-russas na Moldávia tenham nos dito por décadas que, bem, por que não vamos ficar com ambos? Seremos uma ponte entre o leste e o oeste, viveremos na ponte. Isso é tão maravilhoso. E agora o seu líder espiritual, o líder espiritual da Rússia, o Putin, disse que não, isso é impossível. Ou é um ou é outro. A Moldávia escolheu seguir em direção ao Ocidente, ao que a Rússia já declarou que não é tão simples assim, e que sair da União por decisão de um único país não é permitido pelo Estatuto. De acordo com o artigo 9 do Estatuto da SEI, o Estado deve notificar por escrito o Comitê Executivo da organização sobre a intenção de sair da comunidade com 12 meses de antecedência. Em seguida, será definida a data a partir da qual esse prazo de 1 ano será contado e terá início o processo de inventário dos tratados e decisões dos órgãos da SEI, dos quais o Estado que está saindo faz parte. No entanto, as situações em que a própria Rússia violou estatutos e regras de acordos já são inúmeras. Portanto, as queixas contra Chisinau, segundo analistas, continuarão sendo apenas a histeria de Zakharova no palanque. Ainda mais porque, para onde a Moldávia quer ir, ela já é esperada e estão prontos para ajudar. A Moldávia fez isso para se alinhar à política externa e de segurança comum da União Europeia, o que é, sem dúvida, um passo muito positivo e a escolha certa do povo moldavo, pois não se pode confiar na Rússia. Por isso, continuaremos a apoiar Moldávia em todos os seus esforços no caminho para a Europa. Um dos aspectos desse caminho é a Transnistria. Em nível estatal, já foi tomada a decisão de reintegrar a república ao país. Como solução temporária, propõe-se uma gestão externa da região pela União Europeia. E parece que, após a intervenção europeia, essa ilha soviética na Moldávia escolherá rapidamente onde será melhor viver. Sob o pretexto de uma trégua temporária, Putin prepara uma nova ofensiva no fronte. O exército russo está concentrando forças no norte de Donetsk sob o disfarce de um cessar-fogo. Segundo fontes de monitoramento, os ocupantes estão transferindo ativamente equipamentos de Berdiansk via Mariupol.
Também foi registrada a implantação de postos de controle adicionais, inclusive perto da área de Azovstal, o que pode indicar a preparação para a passagem de comboios militares. Ao mesmo tempo, a movimentação de equipamentos, segundo observadores, ocorre abertamente, aproveitando-se do regime de trégua. Bata nos seus para que os outros tenham medo, ou como realmente a famigerada trégua ao estilo russo. Imaginem só, os russos atacaram seus próprios combatentes desarmados em Chasiv-Yar para verificar se o inimigo está cumprindo suas promessas. O comando da 24ª Brigada decidiu vestir prisioneiros russos com roupas neutras e enviá-los primeiro pela mesma rota por onde, mais tarde, os militares ucranianos feridos deveriam ser evacuados. Os prisioneiros se deslocavam da linha de contato para a retaguarda, sem armas e com bandeiras brancas. No entanto, os ocupantes não dão a mínima para os seus próprios soldados. Como resultado, o sargento sênior do exército russo Juravlev, o soldado Chechev e o sargento júnior Zagrebin foram liquidados pelos seus próprios companheiros. Enquanto isso, na Ucrânia, começou a operar o primeiro sistema de defesa antiaérea dito privado. Trata-se de uma defesa antiaérea inovadora, com metralhadoras controladas remotamente. Isso foi relatado pelo conselheiro do ministro da Defesa da Ucrânia, Serhiy Flesh. Segundo ele, torres com metralhadoras M2 alcançam até 2 km e protegem a infraestrutura crítica. Qualquer empresa pode solicitar esse tipo de proteção, conforme esclareceu o conselheiro. Enquanto os primeiros sistemas privados de defesa antiaérea surgem na Ucrânia, nas cidades russas não resta nenhum. Tudo que é minimamente capaz de abater drones e mísseis das forças ucranianas, Putin concentra exclusivamente em sua própria residência. Ao redor do castelo do Homem do Bunker em Valdai, foram concluídas mais 7 torres com sistemas de defesa antiaérea Pansir. Agora, no total, já são 27 delas por lá. Como mostram as imagens de satélite publicadas recentemente, a defesa antiaérea ao redor da residência está disposta em 2 anéis de raios diferentes. A construção começou em 17 de março e algumas das novas torres já foram equipadas com sistemas de mísseis. A propósito, o novo sistema de defesa antiaérea de Vladimir Vladimirovich não serve apenas para proteção contra drones ucranianos, mas também contra seus próprios concidadãos em caso de revolta. E tudo porque, na Rússia, foi oficialmente reconhecido que a popularidade de Putin está despencando diante de todos. Correspondentes de guerra do Kremlin admitem em massa que a operação especial está indo para o abismo. A nova realidade para o eleitorado do ditador revelou-se muito difícil. Será que é possível um movimento real em direção à liberdade? Ou os russos não são capazes de protestar? Contaremos sobre isso a seguir na reportagem. Ele passou a ser odiado, passou a ser desprezado e sua política agrada cada vez menos ao eleitorado. E como agora eu tenho muito tempo livre, eu simplesmente vou odiar tudo neste país. Até as estruturas estatais admitem que a popularidade de Vladimir Putin está caindo. Segundo dados do VTSION, o índice do ditador caiu para 67%, o nível mais baixo desde 20 de fevereiro de 2022. O índice de aprovação é um atributo de uma sociedade democrática, de um Estado democrático. A Rússia claramente não é assim, especialmente no contexto das transformações que viveu desde o ano 22. As recentes iniciativas de bloqueio de informações e de perseguição a qualquer manifestação de descontentamento mostram que a deriva da Rússia para a autocracia continua e se aprofunda. Portanto, não há índice de aprovação se não houver concorrência. Putin não tem concorrência porque não existem eleições livres. E se alguém, mesmo teoricamente, começa a pleitear a participação nessas eleições, ou não é permitido concorrer ou algo pior acontece. Mas o fato permanece, e na própria Rússia podemos ouvir cada vez mais o descontentamento com o governo. Além disso, não apenas no nível dos usuários comuns da internet que foram limitados, mas também de blogueiros ou correspondentes de guerra. A questão não é nem que a Rússia não possa vencer ainda por razões objetivas. O ponto é que a Rússia hoje, falando francamente, não tem, num sentido global, tal objetivo. O que precisamos ter em mente? Não existe mais nenhuma retaguarda, nem mesmo dentro de praticamente todo o país.
e, portanto, para a localização de todos os postos de comando, instalações de infraestrutura e para o sistema de defesa aérea do país em geral e a dispersão de recursos materiais, bem, já deveriam ter sido formadas exigências completamente diferentes. Agora, com os meios modernos de ataque aéreo, tanto pelo ar quanto pelo mar, praticamente todo o território do país é vulnerável. As críticas voam tanto para a liderança do Kremlin quanto para os comandantes e o exército. E chega ao ponto de dizerem que a guerra nem é mais necessária e que não querem capturar Kiev. E acontece que a defesa aérea não está funcionando direito. Idiota? Eu digo nossos idiotas, e não me refiro a todos, mas a alguns específicos. Estão quase pronto para mandar toda a defesa aérea para lá, sabe? Pronto, vamos entregar toda a defesa aérea para lá. Eles vão se acertar com os americanos agora e tudo ficará bem para eles, entende? E depois vão perguntar, e onde está nossa defesa aérea? No Irã, toda a defesa aérea e por aí vai, entende? Mas por que começaram a falar tão abertamente do descontentamento? Especialistas dizem que isso é só uma gota no oceano. Por isso, por hora, não se deve levar tão a sério esse descontentamento. Bem, primeiro, os correspondentes de guerra foram por muito tempo uma classe privilegiada, uma classe de propagandistas russos, talvez não do mais alto escalão, como Solovyov ou Kisemiov, mas ainda assim bastante privilegiada. Bem, no geral, ninguém realmente os sustentava, mas eles tinham permissão para, digamos, lucrar com temas militares, com arrecadações e com publicidade nas redes sociais. Agora, todas essas fontes de renda foram cortadas. Ou seja, basicamente estão dizendo a eles: pessoal, vocês não são mais necessários. Começa um murmúrio silencioso que, por enquanto, não vira nada sério, porque eles têm medo. Medo de acabar como Dyrkin e outros nomes parecidos. Nas redes sociais dos líderes russos, vemos cada vez mais apelos por protestos, pedidos para derrubar o governo ou para parar a guerra. Mas se você chegou a pensar que protestos reais são possíveis nesse país, pode esquecer essa ideia. Nesta fase é improvável, mas precisamos entender que, na Rússia, protestos nunca acontecem de fato. Protesto não é a cara da Rússia. Na Rússia, o que ocorre é ou uma revolta espontânea ou um golpe de Estado. E o golpe é mais comum do que a revolta espontânea. Ou seja, ou é algo totalmente imprevisível, que pode começar em qualquer lugar e virar uma onda de vandalismo e saques. Ou as elites decidem que é mais fácil sem o Putin do que com ele, e resolvem tirá-lo de cena discretamente, como já aconteceu muitas vezes na Rússia. Por isso, ninguém espera nenhum tipo de protesto. Sem protestos, sem mudanças no poder. Não vale a pena se iludir, mas vale notar que mudanças na sociedade estão sim acontecendo. Só que ainda não se sabe quando o pensamento crítico desse povo chegará ao ponto de gerar ações reais. Por enquanto, o que vemos é apenas a baixa popularidade do ditador e um silêncio total do eleitorado. Parece que as coisas no fronte estão indo muito mal para o Kremlin, tanto que a própria Moscou agora quer uma trégua. O porta-voz do bunker, Dmitry Peskov, afirmou que a disputa territorial entre a Rússia e a Ucrânia agora se resume a poucos quilômetros. Foi assim que Peskov comentou a fala do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, de que as negociações ucranianas focam em uma disputa de poucos quilômetros quadrados. Só que o bigodudo está claramente mentindo, pois logo depois Peskov disse que o exército russo ainda precisa capturar cerca de 18% da região de Donetsk para atingir as fronteiras administrativas. Portanto, após a trégua de Páscoa, a operação militar especial supostamente continuará até que os objetivos sejam alcançados. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. A partir de hoje, os Estados Unidos começam a bloquear o Estreito de Hormuz. A informação foi divulgada pelo Comando Central dos Estados Unidos. As restrições valerão para todas as embarcações que entrarem ou saírem de portos iranianos. Segundo Trump, o bloqueio terá início às 5 horas da tarde. Todos os navios que tentarem entrar em portos iranianos ou em zonas costeiras do Irã, nos golfos de Omã e Arábico, serão interceptados. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos declararam que não impedirão a liberdade de navegação para navios que transitam pelo Estreito de Hormuz. Vale notar que o bloqueio anunciado foi precedido por negociações de paz infrutíferas entre os Estados Unidos e o Irã. Trump agora mirou no Vaticano.
O líder americano se irritou com o Papa por causa de sua posição em relação à guerra no Irã. Assim, o presidente dos Estados Unidos afirmou que o Papa é totalmente incompetente em política externa. Não gostamos de um Papa que diz que possuir armas nucleares é normal. Eu não quero um Papa que critique o presidente dos Estados Unidos, disse Trump. Lembrando que o Papa Leão XIV se manifestou várias vezes sobre a guerra no Oriente Médio e, na semana passada, criticou Trump por ameaçar destruir a nação iraniana. Enquanto isso, Trump é condenado não apenas na Europa, mas também por seus aliados mais próximos nos Estados Unidos. A divisão na comunidade MAGA é cada vez maior e antigos apoiadores do presidente se chamam abertamente de idiotas por terem votado nele. O ego de Donald Trump enterrou o trumpismo e dividiu o movimento MAGA. As eleições para o Congresso estão próximas e o presidente afastou milhões de apoiadores. Se você pudesse dizer algo ao Donald Trump, o que você diria? Seu pedaço de merda! E quantas vezes você votou nele? 3 vezes? A culpa é minha, eu acho. Eu sou uma idiota. Do amor ao ódio é apenas um passo. E agora os críticos mais duros e rudes de Trump são os trumpistas de ontem e adeptos do movimento MAGA. O presidente excêntrico não deixa barato, atacando os maiores líderes de opinião republicanos com audiência de mais de 40 milhões. Eu sei porque Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones estão contra mim há anos. É porque eles têm uma coisa em comum, um QI baixo. Eles perderam seus programas e nem são convidados para a TV, porque ninguém se interessa por eles. São baderneiros malucos que dirão qualquer coisa por publicidade gratuita e barata. A faísca que incendiou as fileiras republicanas foi a guerra no Irã. Os trumpistas celebraram a operação na Venezuela e ignoraram o caso Epstein. Mas os isolacionistas e a direita do MAGA condenaram duramente a nova guerra no Oriente Médio. Por que este presidente, ou qualquer outro, não pode dizer não a Israel? Basicamente, nosso país foi subjugado pelas ações de Israel e parece que não podemos fazer nada. Todo americano tem o direito de saber por que um país tão pequeno tem tanta influência em nosso governo. Em relação ao seu ídolo de ontem, os trumpistas usam as mesmas táticas que foram usadas contra o seu antecessor. O MAGA também alegou que Biden está sob controle externo. Eles também acusaram o Joe de ter problemas mentais. Todos os dias, 5 ou 6 vezes, as frases se repetem. Oh, nós vencemos, tudo, claro. Não, essa situação vai durar para sempre. Eu nunca vou permitir que o Estreito de Hormuz seja deles. Sim, nós entregamos o Estreito. Eu vou sair da OTAN, nós ficamos na OTAN. Quando você fala com pessoas nos estágios iniciais da demência, você vê que elas se comportam exatamente assim. Basicamente, o presidente está sendo atacado pelo seu próprio monstro de Frankenstein. Os democratas estão sentados à beira do rio observando os trumpistas acusarem Trump de velhice e incapacidade. É a hora de mandar o vovô pro asilo. Os isolacionistas chamaram Trump de escravo de Israel, os propagandistas focaram na idade e os teóricos da conspiração manipulam a saúde mental. A criatura está em guerra com seu próprio criador? Todos em seu governo que se dizem cristãos devem se ajoelhar e pedir perdão a Deus e parar de adorar o presidente em vez de deter a loucura de Trump. Ele enlouqueceu e todos vocês se tornaram seus cúmplices. Isso não é tornar a América grande novamente. Isso é um mal. Isso é tudo que tenho tempo de contar a vocês agora. Mas no próximo episódio haverá ainda mais notícias. Enquanto isso, não esquece de curtir esse vídeo se ainda não o fez. E se inscreve no nosso canal para saber ainda mais.